Oi, perdão, minha conexão caiu. Tudo bem com você? Boa tarde, é um prazer grande receber essa grande corretora. Tudo bem, Eliane? Tudo, Lila. Um dia de Como é que luz, você... doutora Lindonice de Brito. É lindonice só. Obrigada, Oi, Lila. Cid Júnior, um abraço para você, Cid Júnior. Você sempre vai olhando para a tela, que você vai vendo aqui as mensagens, tá, Eliane? Eliane é a primeira vez que ela está fazendo a live com a gente e é a primeira experiência dela também com a live. Com certeza ela vai fazer muitas e muitas. Hoje nós vamos... Vou esperar só um pouquinho, entrar mais alguns dos seguidores para que eu faça a apresentação e comece a conversar. A Juliene já foi a primeira que chegou, está sentadinha na primeira fila, que é a sua funcionária eficiente. Que bom, que bom. Estou vendo que o Eduardo já entrou, a minha equipe está entrando, o Reinaldo. Coisa boa. A A Juliene Márcia, a Márcia Bandeira é sua amiga? é minha amiga. É a Márcia. Ela trabalha com cirquis. Que legal, olha só. Tem vários amigos aí que eu estou vendo, alguns clientes. Que coisa boa. Que coisa boa. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por hoje, mais uma vez, vocês me acompanharem nesses assuntos que a gente tem trazido nas discussões à tarde, que são assuntos considerados de utilidade, né? Nesse momento que a gente está recluso, todo mundo fica em casa com a pandemia, que é um fato que pegou todo mundo muito de surpresa e que a gente tem que ficar em casa mesmo. Infelizmente, a gente está vendo aí o número de mortes num crescente no Brasil, não só morte, como os problemas que a gente está vendo aí de economia, de trabalho aí, que as pessoas nesse momento estão sem trabalho, com a cabeça quente, sem saber o que fazer, porque tem que prover meios para viver. Então, nesse momento, nós estamos todas as tardes trazendo assuntos que, de certa forma, são de interesses. Uns de trabalho, outros de moda, mas sempre assuntos que a nossa comunidade seguidora tem interesse em interagir. E hoje nós estamos recebendo Eliane Oliveira. Ela tem uma corretora que é a Novo Tempo. Ela é uma pessoa muito generosa, muito... eu diria que é uma pessoa que é abnegada. Ela tem um carinho muito grande pelos seus amigos, um carinho muito grande pelos seus clientes e é eficiente naquilo que ela faz. Todas as vezes que eu tenho algum problema que envolve a sua área de trabalho, ela está pronta para orientar. E nesse momento a gente precisa saber como a Eliane vai falar, como é a atuação de um agente de seguros em tempos de pandemia. Como é que é o seguro pessoal, o seguro de uma forma geral. Qual a sua visão como corretora, que inclusive está trabalhando, coloca a sua máscara, toma o seu transporte e está realizando o seu trabalho todos os dias. Você fala um pouquinho para a gente, Eliane? Claro, um prazer. Em primeiro lugar, quero desejar um dia de luz para todos nós. Obrigada pelo convite, Lindonice. É uma honra estar aqui com vocês, podendo falar com vocês, com os seus clientes, amigos, assim como os meus também. Na verdade, assim, num momento como esse, a atuação do profissional, do agente de seguro, é mais importante, né? Nós nunca tivemos... eu acredito que o Brasil nunca teve algo tão forte e que precisasse
tanto da atuação desse profissional, o agente de seguros. Então, o entendimento meu como profissional e como pessoa, né? Não é à toa que o nome da minha corretora é Novo Tempo Corretora, porque é um novo tempo para que nós possamos reformular toda essa relação de acolhimento, de suporte para os clientes na área de seguros. Então, o trabalho deste profissional que está presente não só na hora da alegria, né, do nascimento de uma nova vida, por exemplo, assim como nos momentos difíceis, como está sendo agora com essa pandemia. Então, tanto eu quanto a minha equipe, nós não tivemos a oportunidade de descansar um só minuto nesse período de pandemia. Pelo contrário, a gente colocou a nossa máscara, o álcool gel e partimos para um novo momento de adaptação nessa relação de trabalho e que tanto está sendo necessário esse suporte para os clientes, sejam eles pessoa física, sejam eles empresas maiores, sejam eles a família dos próprios empresários. Eliane, tem uma pergunta aí de uma pessoa que já faz uma pergunta, a primeira pergunta, para a gente não deixar de responder. Ela pergunta o seguinte: o que é que o seguro cobre nessa época de pandemia? Porque, segundo informação que ela tem, o seguro não cobre nada em época de pandemia. Na verdade, assim, nós vamos estar abertos e para resgatar essas perguntas e falarmos um pouco mais sobre isso, né? De uma forma mais pontual, referente a essas solicitações. Mas, respondendo a essa pergunta, nós temos nesse segmento o seguro de vida, por exemplo, né? E o seguro de vida, ele realmente não está previsto pandemia. Então, como que tem sido o comportamento das seguradoras para aqueles clientes que já tinham o seguro de vida e que já tinha passado do período de carência e tudo mais, né? As seguradoras, elas estão olhando caso a caso. Eu tenho no meu histórico da corretora algumas seguradoras, algumas bandeiras que estão sim reembolsando, pagando aqueles clientes de Covid. Mas quer dizer, o cliente morre de Covid, mas ele já tem uma apólice de seguro de vida de muitos anos, ou recente mesmo, já passou a carência, tudo. Não, até no meu olhar de advogada, se não tem previsão de Covid, de pandemia, a família tem direito a esse seguro, ou não? Isso é uma pergunta que a Rejane fez e que eu acho que a gente pode levar a debate mais explicativo agora nessa nossa live. Eu gostaria que você falasse. Eu tenho um seguro, o José tem um seguro para a família. Morre de Covid o José. A família, como é que ela faz o resgate dessa apólice? Tem algum impedimento? O que acontece, né? Não está previsto nas cláusulas contratuais do seguro de vida pandemia, não está previsto, tá? O que tem acontecido é o que a Novo Tempo, como agente de seguro, tem feito, acolher essa família e dar entrada no seguro com a seguradora. A seguradora, ela está analisando as seguradoras caso a caso. Muitas vezes tendo que entrar com uma ação com o apoio de um advogado. E algumas
Você já tem algum caso que a seguradora se recusou de pagar? Não. Os Não? meus casos foram 2, elas pagaram. Elas pagaram. Pagaram, né? Pagaram. Então, Mas pode vir a acontecer, sim, de recusar. Porque não está é. coberto. Não, está coberto. Está coberto, porque quando você compra um seguro de vida, o seguro de vida não vem dizendo as doenças, a não ser que naquele período tenha uma pré-existência de uma doença que o seguro não sabia, então isso aí é discutido. Agora, se você compra um seguro, você está saudável, aí vem uma pandemia, a pandemia te mata. Como é que é isso? É isso Não, que não está coberto. Não não está, está coberto? coberto. Pandemia não está coberto. E isso é algo novo para as seguradoras. E elas têm se comportado dessa forma. Elas têm Mas analisado. a morte é que é a justificativa para o reembolso, segundo a Josélia, que é tão participativa das nossas lives, está colocando, e é verdade, porque o que é importante para você ter o resgate da Mas sua. O vai depender. qual é o ponto principal? É a morte. Agora, se não tem a pandemia e você morreu de pandemia, como é que é? Porque Exatamente. Tudo é baseado no atestado do médico, né? Então, entre os documentos a serem encaminhados para a seguradora, que esse é o trabalho do agente de seguro, acolher o cliente nesse momento, né? A primeira coisa a ser feita é buscar esses documentos para que possa dar entrada no seguro e ele vai seguir normalmente até o dinheiro entrar na conta do é, cliente. é isso que Mas, você está falando. A Miriam Andrade está dizendo que hoje ela assistiu uma abordagem na TV e que, em princípio, não pagam. Quer dizer, vai ter uma briga muito grande aí, vai, judicial, né, para que se entenda isso. Porque, e o auxílio funeral? não, Paga? isso Não, é, né? e o auxílio funeral é coberto, totalmente, totalmente. O auxílio funeral não há problema nenhum. Inclusive, dentro do auxílio funeral, né, existe o seguro de vida que dá cobertura para o seguro funeral. Então, vamos lá. São segmentos diferentes. Eu tenho na minha carteira muitos clientes que têm o seguro funeral, né? E que dentro do seguro de vida tem um funeral. Eles têm reembolsados tranquilamente os nossos clientes. Ou seja, vai ter uma briga feia porque é algo novo, assim como o segmento do seguro saúde, do que se refere à cobertura de exames que estão sendo exigidos pelos médicos para análise da contaminação, que ainda não está previsto esses exames dentro das regras da Agência Nacional de Saúde. Então, assim que começamos com a Covid, houve uma normativa da Agência Nacional de Saúde, ela logo se antecipou em colocar que tais exames estariam dentro das exigências cobertas pelas operadoras de saúde e seguradoras. Então, alguns exames já estão cobertos, alguns outros ainda não. Então, nós temos clientes que estão solicitando exames de pesquisa para o Covid e que ainda não foi liberado pela seguradora. Que isso é uma questão de dias para que seja, porque não tem cabimento você ter um seguro saúde e num momento como esse você não poder usar exames para que possa trazer uma prevenção maior. Então, assim, o que a gente vê as coisas estão lentas para acolher os clientes nesse segmento. E é por isso que é muito importante a atuação do agente de seguro.
Então, quando eu digo que eu e minha equipe não paramos de atender, pelo contrário, a gente está, assim, atuando demais nesse acolhimento para os clientes, sejam ele pessoa física, pessoa jurídica. Nós estamos... O que vai acontecer é o seguinte, como a pessoa morre e o diagnóstico da morte, a causa-morte, só vem depois. O que é que vai acontecer? As pessoas vão fazer um conchavo de pedir que não coloque a causa-morte se tiver seguro. Exatamente. Olha o problema. Não é Olha que pode acontecer. E você, com isso, você tem subnotificação, você não tem a causa-morte real, você tem isso, inclusive, que a arquiteta Miriam está colocando, que tem tantos óbitos diagnosticados de Covid. Mesmo não sendo, eu não entendi muito bem isso que ela colocou, que tem diagnóstico de Covid, mesmo não sendo Covid, não, é o contrário, está subnotificado, que a gente tem sabido. Agora, as fake news é que tem falado, porque o governo federal quer que todo mundo vá trabalhar. Então, diz que isso é uma gripezinha e que você tem que trabalhar e ficar só os velhos, só os que têm comorbidade em casa. Mas a questão do diagnóstico da Covid está subnotificado, arquiteta Miriam. Só o governo federal é que quer que se tome o remédio sem poder tomar o remédio, ainda não tem liberação. Então, essa confusão que não faz parte hoje da discussão da gente. A gente está aqui discutindo a questão das coberturas dos seguros, não é, Eliane? Então, tem essa... E qual é o trabalho do agente de seguro que você está fazendo nessa época? Agora, vou ter redução de dinheiro, tenho seguro, não posso pagar o valor exato dele. Como é que eu fico? Como é que você, diante desse problema como corretora de seguro, com o coração, inclusive, que você tem, como é que você vê essa questão social? Exatamente. Nossa, quando tudo isso começou, a gente sentou e a gente já vinha com esse pensamento, né? Porque o nosso Estado já vem com uma dificuldade imensa. Então, já há algum tempo, os nossos clientes e a Novo Tempo já vem olhando com um olhar muito cuidadoso, no sentido de avaliar com o cliente um novo modelo de seguro dele que possa atingir a necessidade dele naquele momento. Isso mesmo antes do Covid, né? A todo tempo, a Novo Tempo busca ajustar as necessidades do cliente. Então, ouvir muito o momento que o cliente está passando e buscar fazer ajustes. Esses ajustes nem sempre quer dizer diminuir custos, né? É melhor distribuir, podemos dizer assim. Então, quando a pandemia chegou, né, a primeira coisa, uma ação que nós tivemos foi entrar em contato com as seguradoras e falar em nome dos clientes uma possível negociação para que não reajustasse os custos. Aqui eu estou falando, nesse momento, sobre o seguro-saúde, do que se refere ao prêmio anual, o aumento anual, que é uma vez ao ano, ou os aumentos por mudança de faixa etárias. Então, a gente já tomou essa ação com as diversas seguradoras que trabalhamos e buscando negociar essa mensalidade, esse reajuste. Ajustar, né? Ajustar. Porque se ele é inadimplício, se ele ficar sem pagar, ele perde as coberturas. Então, você está procurando ver essa questão de orientar. Porque você deixa de pagar quantos meses? Você já perde a cobertura? É imediato? São 30 dias. São 30 dias. Não é? Então, assim,
nesse momento que nós temos no Brasil, nós temos uma gama de microempresários muito grande, principalmente na segmentação dos municípios do que se refere a empresários na área de turismo, né? Microempreendedores, empreendedores na área de turismo. Então, todo esse universo de município estão, assim, passando por um momento muito difícil. Já estavam e agora ainda mais. É claro que não vai faltar, eu penso, com a experiência que nós temos já nessa área, e até uma visão econômica, que não vai faltar subsídios dos superiores, dos governos, para que possa ajustar e recuperar esse meio que tão é rico para todos nós, que é a área do empreendedor no segmento de turismo. E aí vem a hotelaria de forma geral. Mas, no momento, a realidade é o que eu faço para continuar pagando esse seguro que é tão importante para o empresário, a família e os colaboradores. Então, assim, a gente vem buscando negociar com algumas seguradoras a modificação do plano de ação e a tolerância para que os clientes não fiquem sem cobertura. Sim. Uhum. Então, me diga, vamos conversar agora sobre o microseguro. O que é microseguro, Eliane? Qual é a visão do governo no microseguro? Um minutinho só. Tércio Galvão? Por favor. Por favor. O barulho que está interrompendo. É que deu um ruído. Dá um ruído. Não, dá um ruído de... Não pode ligar nada quando você está com a live ligada. Desculpa. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim qual a visão do governo na questão do microseguro. E o que é microseguro? Na verdade, assim, né? Já há algum tempo... Falando aqui que não, estou recusando, desculpe. Na verdade, assim... já há algum tempo é aí ou é aqui, Lila, esse toque, Lindonice? Não tem toque. Ok. Já há algum tempo o governo, né, já vem desenvolvendo o pensamento e estudos já bem avançados para o segmento de microseguros. Né? A gente tem como pensamento desenvolver algo que possa dar suporte ao trabalhador, o trabalhador comum, que ele possa ter o direito de estar suprido numa necessidade de desemprego que possa segurar ele pelo menos por 6 meses. Então, quando a gente fala quando nós entramos num transporte, por exemplo, no metrô, né, nós, ali dentro da sua passagem do metrô, né, está embutido um microseguro. Né? Ah, tá. Então, na passagem de ônibus do interestadual, intermunicipal, já vem falando. Então, esse aqui é o microseguro. Que é o seguro que, se acontecer qualquer coisa, é proveniente daquele transporte e você está segurado, né, família? Só que nós precisamos avançar no microseguro para o trabalhador comum do que se refere a nível governamental. Né? Vamos supor, descontar R$10 por mês do seu Prolabore para que ele possa ter um suporte do governo numa hora
de pandemia como essa. Então, mais do que quais são os seguros? O que o trabalhador tem de direito? Você falou agora no momento de pandemia, e eu tinha essa pergunta. Quais os seguros na pandemia? Tem seguros isolados? Tem? Na verdade, assim, né? Tudo que afeta com a pandemia, o que afeta? Afeta o pão na mesa do trabalhador. Então, que tenha uma cesta básica durante tantos meses, né? Que tenha um valor mensal, tipo auxílio-desemprego, né? Mas de uma forma mais abrangente, de uma forma que possa dar suporte para que o trabalhador possa, de forma contínua, né, botar o pão na mesa. Mas isso não existe. Você está falando que isso é uma expectativa. Isso é um pleito. Não existe. Existe coisas mínimas que é feito pelas seguradoras, mas não de forma abrangente, né? O trabalhador comum, ele não tem condições de... Ele nem sabe o que é um seguro de vida. Ele nem sabe o que é um seguro de prevenção, né? Então, ele passa a ter esse conhecimento quando ele é contratado por alguma empresa, né? E que essa empresa acolhe ele em suas necessidades, né? Mas nós estamos falando do micro seguro de uma forma mais abrangente, né? E que nós, no Brasil, temos muito espaço para isso, né? Então, eu acho que esse momento de pandemia, o Covid veio nos trazer um olhar mais amplo, mais humano da relação e mais efetivo de que realmente isso precisa acontecer. Né? Então, o que você quer falar é o seguinte, nesse momento da pandemia, se verifica mais intensamente a necessidade de ter o que não temos, né? Exatamente, o que não temos. O que não temos. Então, relações mudaram totalmente. Já vinha mudando e agora o Covid veio nos trazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Os profissionais estão trabalhando em casa. Então, vamos supor, eu tenho um computador, eu trabalho com games, por exemplo. Eu trabalhava dentro de um estúdio, de uma empresa tal, maravilhosa, e eu tinha lá minha máquina da empresa. A partir do momento que eu tiro essa máquina super potente, super caríssima, o meu computador, e trago essa máquina para a minha casa, é um ambiente diferente. Você precisa rever o seu seguro. Os seus seguros de equipamentos. Então, houve um despertar para as pessoas da necessidade de rever tudo. Rever tudo. Interessante. Nada há sem planejamento. Não existe um na questão da a questão social brasileira, ela é muito falha, principalmente para o nosso trabalhador mais vulnerável, que não tem condição de pagar um seguro, que depende da máquina do Estado, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta na questão da saúde. Na questão da saúde, quando você tem um convênio que lhe dá condições de ter um leito hospitalar, isso, aquilo, outro. Agora, na pandemia, que é uma doença de cunho sanitário, como nós sabemos, a pandemia é muito séria. Então, como é que é essa questão da gente usar o hospital pode se recusar a receber um conveniado que vá até ele e que seja diagnosticado o Covid-19? Como é que é isso? De forma alguma. De forma alguma. O conveniado, credenciado, a rede de hospitais credenciadas, seja do plano A, B ou C, ou seja, do seguro A, B ou C, não há como.
Não há como recusar de forma alguma. Né? Porque o que a gente está vendo é que hoje, inclusive, o governo de São Paulo ele está pagando, recebeu 1.500 do governo do estado e a prefeitura estava complementando com R$ 500 para ficar 2.000 e pouco, porque a diária mínima de uma UTI seria 6.000 e poucos reais. Então, eles já estão prevendo a compra, fazer um convênio com a rede privada para a utilização dessas UTIs, porque está havendo um provável colapso na rede pública. Então, o que eu vejo é o seguinte, vai haver necessidade de utilização dos leitos da rede privada. E aí? Isso também pode colapsar para quando você que tem o convênio precisar, e como é que fica? Exatamente. O que acontece? Já há algum tempo a gente tem conhecimento que a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regulamenta os planos de saúde, né, já há algum tempo ela vem colocando normativas que faz ligação de atendimento do cliente que tem o plano de saúde e que vai no SUS, né? E que esse cliente, muitas vezes, é incrível isso que eu vou falar, mas é a verdade, ele tem preferência de se tratar, por exemplo, uma patologia como um câncer, num hospital do câncer, do que um hospital particular do convênio dele. Né? Então, essa conta já vem sendo repassada para o hospital particular, ok? Isso a gente já acompanha já há algum tempo. A Novo Tempo já tem essa experiência de acompanhar esses tratamentos que, por opção do cliente, ele não quer usar o plano da empresa dele, o plano particular dele. Ele conseguiu lá no hospital específico para aquela patologia e que ele quer ser tratado lá. Isso é verdade. Então, mais do que nunca, a gente percebe que o sistema do SUS, ele precisa existir, ele é importante para todos nós, ele é um suporte para o credenciado. E o Brasil é o único lugar no mundo que tem um sistema único gratuito de saúde, né? Por isso que todo mundo pode, por conta da Carta Constitucional, que saúde é um dever do Estado, portanto, é aberto para todo mundo. O sistema em si, o projeto em si, ele é sensacional, o SUS, eu conheço até bem de perto. Agora, é um grande sistema. Agora, o que ele precisa é realmente ser melhor olhado, ser melhor... Nós temos um ministro agora que é o grande problema que ele está tendo, é que ele não conhece o sistema público e ele é ministro de saúde. Então, hoje, quando ele se senta lá, certamente vem as normas, isso não pode, porque é assim, como ele não sabe, ele não conhece, aliás, então ele não pode usar. Nós estamos com algumas pessoas queridas hoje acompanhando a gente, a Rosa Sardinha, de São José dos Campos, Portugal, várias pessoas. E a doutora Abdullah Ezequiel, que inclusive vai participar conosco na próxima semana de uma live, ela fala, sem dúvidas, é um sistema vital, é um sistema importante, o sistema de saúde brasileiro. Inclusive, ele está aí, não é, nesse movimento resolvendo, porque nós estamos tendo um número super de pessoas doentes, pessoas que precisavam de respirador, precisavam de equipamentos que os hospitais estão desprovidos, enfim, é uma situação muito séria vamos voltar novamente para essa fala. Então, assim, tivemos algumas ao longo desse caminhar aí do sistema, da falência do Sistema Único de Saúde, a gente tem várias vertentes
Mas não é falência. Você fala falência do Sistema Único de Saúde, por que falência? Não, é a falta do suporte necessário para que possa atender a população de uma forma digna. Então, a fragilidade do sistema, né? Isso, obrigada. A fragilidade do sistema. Mas é um sistema vital, vital para o atendimento. Tanto é que as seguradoras e operadoras de saúde, na área de segmento saúde, elas estão verticalizando o sistema de credenciamento, ou seja, ela tem construído hospitais próprios, clínicas próprias, para que ela possa atender com custo melhor os seus clientes, que é a mesma linha de raciocínio do Sistema Único de Saúde, né? Então, quando você, Lindonice, fala sobre é o único sistema que é gratuito, que está na Constituição. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, saúde é caríssima e você paga por qualquer atendimento, Europa também. Então, se precisar, tanto é que você, quando viaja, tem que ter o maior cuidado de ter um seguro saúde que supra as suas necessidades fora. Aqui não. Vem a pessoa de fora, se acidenta, ele tem hospital da rede pública gratuita, porque é para todo mundo, isso é um direito constitucional. E talvez por isso ele tenha uma carga tão pesada, né? E o governo também ainda não conseguiu. Tem uma série de problemas, né? A saúde pública tem uma série de problemas. Hoje ainda eu ouvia que fizeram um hospital de campanha quando podiam ter equipado o Souza Aguiar, que tem 300 leitos disponíveis e desequipados sem condições. Então, são coisas que acontecem que falta a gestão, o olhar, né? O político precisa ter o olhar de gestão, gerir melhor o patrimônio público. Aí a gente vai ter uma condição melhor. Mas voltando à questão do agente de seguro e do corretor de seguro, o agente de seguro da Novo Tempo e os corretores, você faz um atendimento personalizado, né? Você atende o seu cliente de uma forma bem diferente, você sente o problema do seu cliente e você corre atrás. Como é que é isso? Como é que é o corretor que fica próximo do seu cliente? Isso é muito importante você falar, porque isso diferencia a sua corretora daquelas corretoras maiores, daquelas corretoras que são frias, que o cliente vai lá, escolhe o seguro, paga e, se tiver eventual problema, ele atende administrativamente ou vai para a via judicial. No seu caso, me parece que você vai e chega junto. Como é que é isso? Obrigada pela pergunta, muito boa, e fico muito feliz em poder responder. Assim, através desse trabalho, né, de agente de seguro, eu já trabalho nessa área há muitos anos, né? E gosto muito do que eu faço. E mais ainda, a gente, quando descobre poder conciliar o trabalho com acolhimento, podendo ajudar as pessoas e ficar alegre com as pessoas quando contrata um seguro melhor para os seus funcionários. Meus funcionários agora vão ter cesta básica, vão ter um seguro-saúde, vão ter um seguro de vida, né? E tantos outros, né? Um seguro de frota dos carros. Quando a gente percebe que pode ajudar esse cliente, esse empresário, esse RH, em desenhar um produto que caiba dentro das condições da empresa, e colocando ali os pontos, as vírgulas, para que possa encaixar um desenho que seja maravilhoso para aquele empresário, para aquela pessoa, isso é algo assim
muito gratificante. É algo muito gratificante. Então, quando nós, da Novo Tempo, eu e minha equipe, estamos em casa e toco o telefone, porque nós nesse momento de pandemia, nós soltamos um e-mail para os nossos clientes, um WhatsApp. Olha, nós estamos em casa, já tem 2 meses. O meu telefone... Trabalho remoto, no trabalho remoto. Estamos em casa, mas estamos atentos e trabalhando. Então, assim, domingo passado, infelizmente tem morrido muita gente, né? E domingo passado, um cliente ligou para mim que estava no cemitério e ele tem seguro de vida, né? E assim, como que é isso neste momento? A gente sabe fazer isso, acolher o cliente sempre, mas nesse momento está muito delicado, porque as famílias estão muito fragilizadas em não poderem estar juntos com seus corpos ali, com o corpo dos seus queridos, né? Então, o trabalho do agente de saúde em assessorar remotamente essa família, essa filha, esse pai, esse RH da empresa, é algo assim que tem sido gratificante. E principalmente a aflição que a gente tem visto do empresário dos segmentos que têm sido muito prejudicados. Todos nós estamos sendo muito prejudicados, mas tem alguns segmentos que estão assim péssimos. E aí, Eliane, o que eu faço? Novo Tempo me ajuda aqui. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Então a gente tem tido assim um papel fundamental para auxiliar essas empresas, esses colaboradores. Então, o trabalho da Novo Tempo sempre teve essa característica humanizada. Você, como cliente, sempre nos procurou e a gente sempre buscou atender da melhor forma. Então, nós sempre estamos muito atentos com as novidades do mercado, né? O que está surgindo no segmento saúde, o que está surgindo no seguro de equipamentos, no seguro de vida. Então, é um estudo permanente para que a gente possa dar suporte no momento como esse. Então, o desenho... O que me preocupa muito, Eliane, nesse momento, e mais ainda depois que você esclareceu e de tudo mais que a gente está vendo nesse momento, é saber assim, você compra o seguro, você tem uma apólice para deixar a sua família, de certa forma, protegida, porque o seguro é uma proteção que você deixa pós-morte, não é? Seguro é um cuidado que você tem, você deixa aquelas pessoas que são os beneficiários, e de repente vem um problema global que assola o mundo inteiro e que há de se buscar uma solução, porque se não tem pandemia na apólice, não cobre pandemia, isso fica subentendido que a pandemia está implicitamente coberta. Você não vê assim? Lindonice, na verdade... Porque quando, escuta uma coisa, quando você compra um seguro de carro, um exemplo, o seguro do carro vem dizendo assim, que nos casos de tempestades, isso, aquilo, outros casos fortuitos, né, de força maior, não cobre. Está lá escrito. Mas no seguro de vida, como você bem disse, não está escrito a questão da pandemia. E aí? Como é que vai ficar esse número grande de pessoas que estão desprotegidas, das famílias? Porque está morrendo toda hora está morrendo. Hoje, como eu lhe disse, eu perdi um grande amigo, faleceu. Não o diagnóstico é outro, porque as pessoas não têm o diagnóstico preciso, porque se diz que falta o ar, mas tem outras pessoas que estão com problemas abdominais, tudo causado pelo vírus. Então, isso ainda
está muito... Então, o Fernando Zaider, ele fala que na apólice tem ressalva contra a epidemia. Então, se tem ressalva contra a epidemia, tem ressalva contra se entende, pode se entender que o seguro não cubre a pandemia, porque a epidemia faz parte do grupo, não é, da cadeia da pandemia. Então, mas e ele está falando, sim, na apólice da AMIL também. Quer dizer, eles se preservam, porque se você morrer de um surto epidêmico, a família está desprotegida. Mas como eu disse no início aqui, né, já aconteceu, nós temos 2 clientes, tá? Um deles já foi coberto pela seguradora e o outro está em análise. E no atestado de óbito é do Covid? Sim, um deles sim. Um deles sim, né? Ou seja, vai ser analisado caso a caso, mas é algo assim que precisa ser revisto muito. Então, vamos dar um exemplo, né, das grandes empresas, né, a Johnson, outras grandes empresas. Elas têm resseguros. Elas têm resseguros. Então, e ela tem o seguro complementar também, né? Que é o resseguro. Que é o resseguro. Então, as empresas, essas grandes empresas, não vão falir. Porque existe o resseguro. E o resseguro dá suporte para... Como é que é o resseguro? Como é que é o resseguro? Explica como é que é o resseguro. Ele é um... Só para minha sala, é a complementação do seguro, não é? É a complementação do seguro. Né? Então, você assim, faz inclusive para complementação salarial, de aposentadoria e tudo, é o resseguro. Então você imagina só nós termos um pensamento de microseguro, né? Com essa visão de um resseguro. Isso é tema para um outro momento, mas imagina. Sim, claro. um suporte para que o trabalhador em massa possa ter um apoio no momento como esse. Então, a pessoa está perguntando se resseguro é complementação do seguro. Não, é complementação de quê? Para ficar mais claro a questão do resseguro. O que é resseguro na definição? A seguradora contratada principal, ela cobre até um X valor, né? Acima disso, ela encaminha para uma outra seguradora, uma seguradora, podemos dizer assim, maior, com mais suporte, com mais abrangência de capital, que é o resseguro. Então, porque alguma catástrofe vem acontecer com esta empresa segurada, de um capital imenso, né? Não, a seguradora ela teria falência. Né? Porque, na verdade, o resseguro é o seguro das seguradoras, né? Exatamente. O resseguro, ele assegura para o beneficiário, para a pessoa que tem a pólice, se acontecer algum problema com a seguradora, você vai para o resseguro e você tem certeza que você vai ser beneficiado. É isso? É isso. É isso. É isso aí. É um resumo simples e objetivo, né? Isso. E nós temos as caixas de seguro complementação e tudo, porque quando você vai, por exemplo, tem uma aposentadoria X, de X salários, e aí você vem pagando uma complementação para quando você se aposentar, você ter aquele valor acrescido da sua aposentadoria, não é? Exatamente. Inclusive, hoje em dia, os bancos, né, eles vêm explorando muito essa linha de caixa de previdência, né? Então, é a previdência complementar. Então, alguns segmentos de alguns bancos, eles chegaram a uma conclusão já há algum tempo que o gerente do banco
não tem, precisa do apoio do profissional corretor de seguros para que possa ouvir esse cliente, né, e fazer um melhor plano de previdência para esse cliente, né? Então, a gente vê cada vez mais a atuação do agente de seguros em todas as frentes do planejamento familiar, econômico. Então, isso que você falou do plano de complemento de previdência é fundamental e tem sido algo muito explorado pelas agências de banco. Agora, me diga uma coisa, está acabando o nosso tempo e eu tenho esse tema seguro, ele é muito amplo, todo mundo tem muitas dúvidas e tudo. Quem tem acesso a um seguro? O nosso trabalhador, a massa, não tem acesso a ter um seguro. Quem tem acesso é classe média, são pessoas que têm um salário que você pode alocar um valor para pagar o seguro, porque a acessibilidade ao seguro não é para todos, né? Não existe um seguro com precinho baratinho de vida que você compre, que você possa tirar, por exemplo, de um trabalhador que ganha salário mínimo. Está muito distante da visão dele. Como é que é isso? Na verdade, assim, por isso a necessidade de desenvolver ainda mais o microseguro, né? O seguro para dar suporte a este trabalhador. Porque hoje o trabalhador ele tem acesso ao seguro através da empresa que ele trabalha, né? Então, se ele está empregado, ele tem possibilidade de ter um seguro, seja um plano de saúde, seja um seguro de vida com funeral, com capital mínimo de ressarcimento para a família. E o valor... Por isso que é importante que se valorize o aperfeiçoamento dessa questão da visão do governo federal no foco voltado para o microseguro, né? Que o microseguro não seja só aquela coisa transitória de quando você utiliza um transporte e tudo, mas que você possa ter isso na permanência das suas atividades. Dado suporte pelo governo. Então, quando a gente fala do auxílio alimentação, né, não deixa de ser um segmento do microseguro, né, mas a gente precisa pensar nisso de uma forma mais abrangente, para que possa acolher essas famílias que estão trocando uma massa por uma refeição. Então, a gente, o meu sonho, eu acho que é o sonho de todos nós, brasileiros, e pessoas um pouco mais esclarecidas como nós, podermos ver nessa área de seguros algo que se desenvolva para acolher realmente aqueles que precisam, né? Eliane, hoje eu aprendi muito com você. Esse sistema da live, ele corta imediatamente, aí eu gosto de fechar com uma mensagem. Foi muito importante, vamos voltar outras vezes. Nós hoje entrevistamos, conversamos, batemos um papo com a Eliane Oliveira, que é da Novo Tempo Corretora, uma pessoa extremamente humana e que tem esse trabalho personalizado. Ela vai até você, ela atende, ela busca, ela desenrola, como se diz na gíria, o problema, de forma que você tenha o seu exame, que você tenha a sua cirurgia, que você tenha a sua internação quando se trata de saúde, que você tenha a sua proteção através das suas apólices quando tem problema. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento e saiba como é importante também você escolher uma boa corretora
e principalmente uma pessoa que tenha essa sensibilidade. Então, eu quero agradecer muito e você pode deixar a sua mensagem antes de terminar. Qual que é a sua mensagem para toda essa sala cheia que nós temos hoje aqui, aplaudindo o seu papel de agente, de corretor, de dona da corretora? Gente, eu tô tão encabulada. Eu comecei essa live aqui, eu não sabia se eu sentava assim, se eu sentava assado, eu estava totalmente desconfortável. Mas quando a gente começa a Lindonice começa com a gente, quando ela começa a falar, ela deixa a gente tão confortável, né? E que a coisa vai fluindo, né? Que a coisa vai fluindo. É que é uma troca, né? É uma troca, é uma troca. Eu acho muito importante e aprendi a usar esse equipamento agora que a gente tem, não é? Essa mídia que leva a gente até os amigos, até os seguidores, até quem quiser ouvir. É muito importante, porque você vai aprendendo com as pessoas que sabem. Hoje, com certeza, as pessoas dirimiram dúvidas, conheceram você, conheceram mais uma corretora, e eu também aprendi. Então, é muito importante que a gente tire uma horinha do isolamento para buscar essa elucidação dessas questões com as pessoas como você, que tem energia, que tem esse poder mágico da comunicação. Vamos falando até terminar, porque ele tira a gente assim, Tom. Então, para você, o meu beijo, o meu abraço, para todos vocês, um abraço grande. E, gente, na sexta-feira nós vamos ter uma live muito importante com um médico chamado Dr. José de Castro Coimbra, que é o precursor que trouxe a terapia da ozonioterapia. Ozonioterapia hoje é muito usado para os processos curativos de câncer, de doenças autoimunes, e a gente vai conversar muito com ele, ele vai se colocar à disposição. Ele foi uma das pessoas agora que orientou o governo federal a usar a vitamina D na pandemia. Enfim, vai ser muito importante que vocês reservem o seu lugarzinho na nossa live de sexta-feira, às 17 horas. E agora eu quero deixar o meu abraço para essa figura bonita chamada Eliane Oliveira, agradecer, e quem tiver qualquer dúvida ou queira se valer de um trabalho de uma corretora, vamos fazer o comercial. Busque a Eliane, é só ver lá buscar na internet, Novo Tempo, Rio de Janeiro, e aí você vai ter esse atendimento e vai tirar todas essas suas dúvidas, não é, Eliane? Na verdade, assim, nós estamos à disposição para sentar com o cliente e, principalmente, nesse momento, tomarmos cafezinho à distância, né? Eu tomo aqui, vocês tomam aí. E a gente conversar sobre a melhor forma de passar por esse momento. Eu acho que o grande legado que nós estamos tendo é essa consciência do ser, né? O que precisamos? Aonde devemos realmente investir as nossas energias? Rever, né? E quando a gente está dentro do nosso casulozinho, que é a nossa casa, a gente avaliar como é que vamos sair daqui, né? Vamos sair borboletas, né? Vamos voar, vamos ter um pouco melhor o outro, né? E dentro desse trabalho de agente de seguros, a gente vê muito isso, porque a cada momento a gente está buscando com os nossos clientes que eles possam reavaliar o que está sendo colocado